A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Irmãos, como eu disse ontem no panfleto, enviei um panfleto para os grupos e também falei que o café da manhã de hoje seria um café da manhã para os adultos. Presta atenção, irmãos. A intenção aqui não é ofender, não é trazer termo pejorativo lá embaixo. É libertar pessoas. A Bíblia nos ensina: e conhecereis a verdade vos libertará. Até que alguém te prove que aquilo que você está fazendo é errado e é contra a vontade de Deus, você vai praticar, você não sabe. Mas a partir do momento que a verdade entra, que a verdade chega, é necessário você se libertar. Eu sei que tem gente que não quer, Quando a palavra vem contra aquilo que ela pratica, ela tem o hábito de virar um Guga, Um Guga tenista, rebater tudo e não aceitar a correção. Entenda, o pai só corrige o filho que ama. Esse tema, masturbação, se é pecado ou não, é um tema que não se fala dentro de igreja, não se prega, como vários outros temas, mas esse aqui é um tabu. E sabe o que acontece? Essa situação, ela tem sido praticada há anos e anos dentro das próprias igrejas, inclusive no meio dos relacionamentos. Com isso, nós estamos congregando com demônios. Nós estamos cultuando com demônios, com espíritos malignos que habitam nessa área com liberdade. Lembro do meu irmão que esteve como pastor de uma igreja, a Igreja Universal, e o meu irmão disse que uma certa feita um bispo, que eles não gostavam desse bispo porque o bispo era muito manso para pregar e os pastores estavam acostumados com aquele mais bravo. Aí mudou o bispo da região. Irmãos, eu não sou da Igreja Universal, sou assembleano, mas vamos lá. Mudou-se o bispo da região e quem chegou foi esse bispo, que era bem calminho. Eu vou ocultar aqui o nome de todo mundo. E esse bispo bem calminho, E esse bispo, logo que chegou naquela região, ele fez uma reunião com todos os pastores novos, e meu irmão estava no meio deles, Pastores solteiros, que foram levantados solteiros. Eu acho que hoje já não se levanta mais pastores solteiros, não sei como é que está. Na época eu até frequentava a Igreja Universal. Os pastores casados também. Então esse bispo fez uma reunião com todos esses pastores. Entenda, irmãos, pastores, E aí chegou o bispo que eles não gostavam. E o bispo reuniu os pastores dentro de uma congregação bem grande, uma das igrejas maiores, Universal, e de repente esse bispo entrou, não por onde geralmente o bispo entrava, Ali próximo ao púlpito, por trás. Ele entrou pela frente da igreja e passou no meio de todos os pastores. E quando ele chegou no altar, presta atenção, irmãos, isso tudo é verídico, isso tudo é verdade, aconteceu mesmo. Aí o bispo entrou, pela entrada da igreja normal, e foi para o púlpito da igreja. Quando ele chegou no púlpito da igreja, ele saudou os irmãos, os pastores, e falou bem assim: presta atenção, eu vim aqui por Deus me mandou vir aqui para curar vocês, para libertar vocês, porque, irmãos, nós temos um hábito de acreditar que só quem precisa de libertação é quem está sentado nos bancos da igreja, aqui na parte de baixo. E aí nós esquecemos do púlpito. Mas o púlpito da igreja é composto de seres humanos, de homens e, se tem pastor, mulheres. E essa prática sexual, ela está em todos os campos. O diabo ele não fica com medo de peitoral, pastor, bicho, nada disso. Seres humanos, ele encara qualquer um e se der mole, se der uma brecha, ele entra. E esse bispo falou assim: então eu vim aqui para libertar vocês, para tratar da alma de vocês. O desejo aqui é salvar vocês. Porque não adianta vocês estarem numa linha de frente, cuidando de pessoas e não cuidar de vocês mesmos. Então eu vim aqui para cuidar de vocês. E já quero aqui fazer uma oração por todos os pastores, não só os casados, como também os solteiros. E quero já fazer o seguinte: vem aqui na frente, você, presta atenção no que o bispo falou, você que não está suportando mais, não aguenta mais
e você tem se masturbado. Levanta aí do teu banco, vem aqui na frente, Deus é quem está falando, eu quero orar por você. Aí eles ficaram olhando assim, o bispo falou assim, sabe por causa de quê? Quando eu passei no meio de vocês, irmãos, aqui eu vou falar tudo, tá? Ele disse assim, eu senti cheiro de esperma. Você que está se masturbando, você que não suporta, pastor solteiro, pastor casado, sai do teu lugar e vem aqui na frente. O meu irmão disse que foi a metade da igreja. Tá entendendo, irmãos? Criticavam o bispo, não gostavam do bispo e Deus usou o bispo para libertar aqueles homens. Então, como eu disse, essa área, masturbação, ela é pesada demais. E ela atrai um mundo muito grande no campo espiritual. Existem várias ramificações de demônios que trabalham por trás disso. Preste atenção no que Jesus falou para os discípulos. Lógico que o contexto aqui é outro. Jesus estava orando, transpirou sangue, e aí levou Pedro, Tiago e João mais próximo dele para orar junto com ele, né? E os discípulos ali dormiram, e aí Jesus voltou, viu dormindo e falou, poxa, eu estou precisando de vocês, vocês estão dormindo. Nós sabemos desse contexto, mas entenda o que Jesus vai falar em Mateus 26, verso 41. Tem tudo a ver com a nossa carne, tem tudo a ver com essa prática também, porque esse verso ele vai abranger todas as nossas áreas, espiritual e carnal. Olha o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você pode pegar isso aqui e falar assim, poxa, Jesus estava falando dele mesmo, porque ele estava preparado para morrer, coisas assim, né? Mas entenda, olha o que Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que te faz, ou o que te leva a essa prática, é a carne que é fraca. Você olha para uma mulher bela, ou você olha para um homem belo, e você não aguenta, você não suporta, você deseja. Aí é quando entra aqueles espíritos que eu falei, o sucumbus, o incumbus, né? Que são espíritos da sensualidade ou da sexualidade, que visita pessoas na madrugada que o dia todo ficou com o olho e com o pensamento em coisas ilícitas e acaba tendo relação sexual com essas pessoas, cristão e não cristão. Quando eu passei esse café da manhã falando sobre incumbus e sucumbus, os espíritos do intermediário do sono que tem relação sexual com as pessoas, olha, choveu comentário de pessoas falando, eu passo por isso, eu passei por isso acontece comigo, coisas assim. Ou seja, está conhecendo a verdade e está sendo liberto pela verdade. E hoje não vai ser diferente. Presta atenção que Deus já está falando. É pecado, não tem como dizer que não é pecado. Por que, irmãos, que é pecado? Olha o que Jesus falou em Mateus 5, ali no verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? Adultério. E adultério é o quê? Pecado. Jesus disse isso. E quando você tem essa prática, o teu pensamento está onde? Onde é que fica o teu pensamento para você ter essas práticas? Não, eu penso na minha esposa. Mentira. Você pensa numa boa paisagem, numa cachoeira, nos pássaros bonitinhos, no boi que está no campo, no cachorro latino? Não. Você pensa em coisas pornográficas. E aonde há pornografia, há o quê? Demônio, há trevas, há espíritos malignos. Então Jesus, com muita sabedoria, e ele quer que a gente leia e entenda, ele diz, eu, porém, vos digo, porque os discípulos falaram, ô mestre, o Moisés dava carta de divórcio, como é que é contigo o negócio aqui? Jesus falou, olha, presta atenção, meu filho, a carta de divórcio que Moisés dava era por causa da dureza do coração de vocês. Vocês têm um coração muito duro, comigo não. Comigo, se você cometer adultério, aí sim você está liberado para poder se separar. Fora disso,
não se separa o homem, não pode se separar. Aí Jesus vai levar um pouco mais além, ele vai dizer, mas eu não quero também que você cobice mulher nenhuma, você tem que ser marido de uma só mulher. Eu estou aqui conjecturando para você poder entender. E aí em Mateus 5, verso 28, Jesus vai falar sobre a cobiça, que nós não devemos ficar olhando para nenhum tipo de mulher e desejando. Ele diz, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, não pode ficar cobiçando ninguém, olhando. Eu tenho um hábito e sou julgado por causa disso. Eu não só admiro um homem que se vestiu muito bem, que está bonito, normal, falo, poxa, o cara se veste bem, tem uma boa aparência, normalmente. Como também admiro uma mulher muito bela. Minha esposa às vezes fala, como é que eu estou? E eu olho não só a minha esposa como minha filha e digo, poxa, você está muito bonita dentro de uma congregação. Poxa, a pastora hoje estava com uma vestimenta muito legal. Nada a ver com isso. Agora, quando você para ficar procurando detalhes, tamanho de peça íntima, aí, meu amigo, já entra a cobiça e os espíritos ocultos, sucumbus, espíritos que gostam dessa sensualidade, ramificações de pombagiras, de mulambos, coisas assim, aí elas entram, elas aproveitam, porque você está cobiçando. Cobiça é pecado, é adultério. Então eu posso afirmar que todo tipo de masturbação é pecado diante de Deus. Como eu já disse, né? Além do mais, não tem como você fazer tal prática pensando em cachoeiras, né? Não tem como. Você só pensa em coisas ruins. Revista pornográfica, filme pornográfico, coisas assim. Então, certamente é pecado. Ô irmão, por que você está tratando esse café da manhã? Conhecereis a verdade vos libertará. A igreja está cheia dessas práticas, não só na parte dos jovens, como também na parte dos adultos. Tem gente que se acostumou com isso e continuam fazendo, achando que isso é natural, que isso é normal. Vamos aprender um pouco mais? Quando Deus ele olha para Adão e Adão está sozinho, ele prepara para Adão o quê? Uma ajudadora. O órgão masculino é de um jeito, o órgão feminino de outro. É para ambos fazerem isso sozinho, ou Deus já criou macho e fêmea para os dois terem esse tipo de prática juntos, hein? E aí, o que Paulo vai falar sobre casamento? Que nós não podemos ficar muito tempo separados nesse sentido sexual, para que o diabo não entre na nossa falta de quê? De continência. Então nós temos que separar um pouquinho nesse sentido, quando for para fazer a obra, um jejum, coisa assim. Mas não fique muito tempo, porque se demora o diabo entra. E quando o diabo entra, o que ele faz? Começa a trazer fantasias, faz a mulher olhar para onde não é para olhar para um outro homem, e assim vice-versa, o homem é a mesma coisa. Então é uma área muito perigosa que nós temos que vigiar 100%. Essa prática não é de Deus. E quem pratica está nas trevas e atraindo espírito de sensualidade, não só para o seu relacionamento, para a sua vida, como para toda a sua casa. Pensemos nisso. Nós somos ensinados, irmãos, pela palavra de Deus que o sexo deve ser compartilhado exclusivamente dentro do relacionamento matrimonial, homem e mulher. Deus não nos criou para fazermos isso sozinho, por isso que existe o homem, existe a mulher, e o prazer é mútuo entre os dois. Quando você faz isso sozinho, a sua mente vai longe, os espíritos de sensualidade, eles que fazem você sentir essas sensações. Um dia, num café da manhã, eu falei um pouco sobre isso, e eu fiz um desafio, porque eu passei muito tempo preso nessa situação, mas graças a Deus Cristo me libertou. Eu falei, faça isso com a sua casa fechada, sozinho, você e mais ninguém, para você ver se os elementos à sua volta não começam a estalar. É uma janela que faz barulho, uma porta que faz barulho, seja o que for, alguma coisa faz barulho. O que é isso? Você atraiu o mundo das trevas, você atrai, né? O mundo das trevas, o mundo da prostituição para dentro do seu relacionamento, para dentro da sua casa com essas práticas, porque isso é algo ilícito. Torna a repetir, a Bíblia não criou macho e fêmea para fazerem isso separados. Deus colocou prazer na mulher, prazer no homem, para os dois sentirem os prazeres juntos e não separados.
preparado. A Bíblia, ela não fala, explicitamente sobre a masturbação, mas apresenta vários princípios, que vai nos ajudar a compreender esse assunto. O plano divino, irmãos, para essa prática, não é que o homem esteja só, não está escrito isso em Gênesis, ali no capítulo 2, verso 18, mas que se realize sexualmente no casamento. Então, fora do casamento, além de ser antibíblico, não é permitido por Deus, entra na desobediência e você, ao invés de atrair os céus, você atrai o inferno. Pense nessa mensagem. Nós temos aí uma base muito grande de sexólogos, de médicos, que ensinam que é bom para isso, bom para aquilo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você crente, você vai ficar com a orientação médica ou com a orientação do médico dos médicos, a orientação da palavra, a orientação de Deus? Eu prefiro ficar com a orientação de Deus. Essa prática é totalmente imoral, traz impureza espiritual, sabe? É coisa terrível. Eu estou falando por total experiência, E todos que praticam isso, ou já praticaram, hão de confirmar o que eu vou dizer aqui. Quando você termina essa prática, bate uma tristeza em você, um desânimo. O que é isso? Os espíritos malignos que sugaram a sua energia neste momento, que deixam você desse jeito, desanimado, deixa você triste, não há alegria, Porque você está fazendo algo que desagrada a Deus. O sexo, ele não foi feito para se praticar de um modo indivíduo, somente você. Se fosse assim, Deus não criava mulher, não criava macho e fêmea. O sexo foi feito para ser compartilhado. Eu não tenho dúvida, eu tenho a certeza que você compreendeu tudo que Deus está falando através desse café da manhã. E aí, irmão Vicente, é pecado ou não é pecado? Tá tudo explicadinho. Só vai continuar neste erro se você de fato for um desobediente, tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça, o próprio Jesus falou, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é totalmente fraca, tá bom? Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com mais verdades, com mais um café espiritual. Deus te abençoe no nome de Jesus.